E aí você vai tomar a cerveja, ela tá choca, sem gás. Ou você destampa a garrafa e ela começa a jorrar toda fora como se fosse um chafariz. E quando você toma, ainda estufa e fica rotando. E aquela espuminha ralinha, né? Parece detergente, parece refrigerante. Desagradável, né? Fala, cervejeiro! Bem-vindo a mais um episódio da nossa série Minha Melhor Cerveja. Hoje vamos falar sobre carbonatação e espuma, duas coisas que fazem toda a diferença quando se trata de degustar uma boa cerveja. Carbonatação e espuma são dois assuntos relacionados, mas que não são a mesma coisa e que frequentemente são confundidos. Eu vou explicar cada um deles aqui de um jeito que você vai entender. Até porque fazer cerveja boa não tem que ser complicado, e essa é a intenção dessa série. E você pode conferir isso e ainda acelerar o seu aprendizado entrando na nossa comunidade Faz Cerveja, que tem cursos do básico ao avançado para você fazer ótimas cervejas de um jeito simples e prático, sem complicação e direto ao ponto. E no mês de novembro temos a promoção de lançamento do nosso curso Cervejeiro Explorador, que é o curso mais completo aqui do Faz Cerveja, que está com uma promoção imperdível. Tem mais alguns dias da promoção, então corre lá e aproveita. O link está aqui na descrição. E depois dessa dica, vamos desvendar os mistérios do gás e da espuma da cerveja. A carbonatação da cerveja é a quantidade de gás carbônico, ou famoso CO2, que está dissolvido na cerveja e que, quando nós bebemos, dá aquela sensação de pequenas bolhas na nossa boca, é aquela sensação de refrescância. Já a espuma da cerveja, ela é formada sim, em boa parte por esse gás carbônico das bolhas, mas também por proteínas que podem estar na cerveja ou não, e que vão fazer toda a diferença na hora de ter uma cerveja com uma espuma farta e cremosa ou uma cerveja com aquela espuminha rala e xoxa. A carbonatação, além da sensação de refrescância, ela também ajuda a realçar alguns aromas da cerveja. Se a cerveja está com pouco gás, ela fica meio sem graça. E se ela tem gás demais, ela fica meio agressiva, né? Com aquela sensação exagerada de efervescência e que também quando a gente bebe dá aquela sensação de estufamento. O ideal é buscarmos o equilíbrio nisso. E a gente pode chegar nesse ponto com alguns cuidados. O primeiro deles é ter certeza de que a fermentação primária, que é aquela que acontece dentro do nosso fermentador, foi totalmente concluída, sem ter deixado nenhum açúcar fermentável para trás. Isso porque, no caso de a fermentação não ter sido bem conduzida, a levedura pode ter cansado antes da hora e deixado de fermentar alguns açúcares fermentáveis, que acabam restando na cerveja. E para quem usa a carbonatação com o sistema de priming, isso é péssimo, porque esse açúcar que restou ali vai acabar supercarbonatando a sua cerveja. O método de carbonatação por priming é quando o cervejeiro, depois da fermentação primária, ele coloca a cerveja nas garrafas e adiciona ainda um pouco de açúcar, tampando as garrafas em seguida e fazendo acontecer uma segunda fermentação dentro da garrafa, que por estar tampada, não permite que o gás carbônico saia da garrafa. E por aumento de pressão, esse gás carbônico acaba se dissolvendo na cerveja e gaseificando ela. Já dá para entender por aí o porquê que o açúcar que sobra da primeira fermentação vai dar problema por aí. É que ele se soma naquele açúcar que o cervejeiro coloca na etapa do prime, e aí nós temos um excesso de açúcar nessa segunda fermentação, que vai causar um excesso de produção de gás carbônico, portanto, um excesso de carbonatação nessa cerveja que vai ficar muito gaseificada. E isso sem falar naquelas garrafas que podem explodir ou até derramar toda só de você abrir ela. Se você já passou por isso, escreve aqui nos comentários. E ainda para quem utiliza priming, a quantidade de açúcar que você coloca em cada garrafa tem que ser precisamente calculada, para você não correr o risco de ter uma cerveja choca ou, pelo contrário, né, transformar cada uma das suas garrafas de cerveja em pequenas bombas. Sobre a quantidade de açúcar e como calcular isso bem certinho, temos outros vídeos aqui no canal Faz Cerveja que eu vou deixar linkado nos cards aqui no final desse vídeo para você assistir depois. Mas tem outro método de gaseificação da cerveja que não precisa colocar mais açúcar nela. É o método da carbonatação forçada, ou seja, é a gaseificação artificial. Isso é feito injetando gás carbônico com alta pressão e em baixas temperaturas, forçando o gás a se dissolver rapidamente ali na cerveja, não tendo que esperar dias ou semanas para que esse gás se forme naturalmente.
A principal dica para não errar nesse método é seguir essa tabela de relação entre pressão e temperatura para que o cervejeiro consiga saber o que ele está fazendo, saber quanto gás ele está de fato injetando nessa cerveja. O link para essa tabela eu vou deixar também aqui na descrição. E quanto à espuma da cerveja, tem a ver só com o gás ou tem mais alguma coisa aí? Tem a ver sim, mas não são a mesma coisa. Em uma cerveja que está bem gaseificada, quando você servir ela no copo, ela vai formar uma boa quantidade de espuma. Mas a qualidade dessa espuma e a quantidade de tempo que ela vai durar no copo não tem a ver somente com o gás da cerveja. E é por isso que às vezes você encontra aquela cerveja que faz aquela espuma mais feia, mais rala, parece de refrigerante que não dura no copo, ela some com facilidade. Isso acontece quando os maltes e outros cereais utilizados na fabricação de cerveja não têm as proteínas nas quantidades e do tipo certo para você ter aquela espuma cremosinha, bonitinha na cerveja. E para você ter então uma espuma perfeita na sua cerveja, a gente pode cuidar de alguns pequenos detalhes. Utilizar maltes bem modificados, o que quer dizer que eles foram bem trabalhados na maltaria, que é a indústria que fabrica os maltes. E se utilizar maltes menos modificados ou ainda cereais não malteados na sua cerveja, devemos utilizar uma parada proteica durante a mosturação, que é uma etapa de cozimento da nossa cerveja. Isso serve para quebrar algumas proteínas desses cereais não malteados em proteínas menores que vão nos ajudar mais em ter uma boa qualidade de espuma na cerveja. E ainda dá para colocar na lista de recomendações para sua cerveja com uma ótima espuma que você capriche nos lúpulos. Isso porque os alfa-ácidos dos lúpulos ajudam a formar e a manter a espuma da cerveja por mais tempo. Por isso, cervejas mais lupuladas tendem a ter uma espuma melhor. E não esquece de servir sua cerveja num copo bem limpinho, porque qualquer resquício de sujeira, principalmente gordura, vai acabar com a espuma da sua cerveja em pouco tempo. E aí, gostou das dicas? No próximo episódio nós vamos falar sobre aromas e sabores do malte, um tema que vai destacar ainda mais as suas cervejas. E não esqueça que o nosso curso Cervejeiro Explorador está com uma condição muito boa e um preço especial por mais alguns dias, então corre lá e aproveita. No mais, te espero no próximo vídeo. Bora fazer cerveja?